Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Rogo pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair, pela nosso diretor da escola dominical, pastor Jean. Rogo pela vida de todos os componentes da nossa diretoria de escola dominical. Rogo pela vida de todos os componentes da nossa equipe de escola dominical, tanto da sede quanto das congregações e de todos aqueles que compartilham conosco. Que Deus abençoe a todos. Estamos neste quarto trimestre, o último do ano de 2022, aqui diante dos nossos comentários desse trimestre, que fala sobre as 7 cartas do Apocalipse. O subtítulo: Os 7 tempos da Igreja na Terra. É um belo trabalho comentado aqui pelo nosso diretor executivo, pastor Jean Ferreira Figueiredo. E hoje nós estamos com a incumbência, nessa sexta-feira, de fazermos a nossa leitura diária, que está em Efésios capítulo 1, verso 17. Efésios 1, 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nesta leitura aqui, temos vários conceitos importantes neste versículo, mas o que se torna em evidência para os nossos comentários é a palavra revelação, tendo em vista que as 7 cartas do Apocalipse, conforme já foi dito, Apocalipse significa revelação. E a revelação, conforme diz aqui no nosso texto, no nosso comentário do pastor, ele já definiu bem a palavra revelação. Revelação o termo significa, no original, retirar, remover completamente, tirar fora, como por exemplo, quando alguém remove inauguração de placas comemorativas, removendo totalmente o pano ou o papel em que está envolvida. Isto é, você desnunda, você deixa claro, né, aquilo que está escondido. Aquilo que está escondido, então, foi revelado. Nós temos aqui uma leitura, eu quero até ver no contexto deste versículo, em Efésios. Eu achei muito importante aqui alguns versículos no início de Efésios, no capítulo 1 aqui, que é um contexto desse versículo, que diz assim, eu vou ler aqui a partir do verso 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos, revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que
propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Oh, glória, que palavra maravilhosa, irmãos. Então, nós temos nesse trimestre esse estudo das 7 cartas do Apocalipse. Nós vamos estudar detalhadamente cada lição. E em Efésios aqui fala, né, essa maravilhosa mensagem que temos aqui nessa sexta-feira. É um versículo colocado na leitura diária que nos enriquece, né, nos trazendo esse conhecimento da revelação segundo o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo que é o Pai da glória, que nos revela segundo a sua palavra, segundo a natureza, e muito mais profundamente nos revelou através de Jesus Cristo, o seu Filho, porque só sabemos as coisas de Deus na medida daquilo que ele nos revela. Em Hebreus, no capítulo 1, fala que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos tem falado através do seu Filho, o qual é o esplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Então, Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, né? A manifestação de Deus, a revelação de Deus para nós nos tornarmos mais conhecidos, nos conhecermos mais o nosso Pai, né? Conhecemos através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: vocês veem a mim? Então quem me vê a mim, quem conhece a mim, conhece o meu Pai, porque eu saí do meu Pai. Então Jesus Cristo se revelou à humanidade, Deus se revelou à humanidade através de seu Filho Jesus Cristo. No item 3 da nossa lição, quando aqui fala o nosso comentarista, pastor Jean, ele disse a revelação pessoal. Deus se revelou pessoalmente aos homens por meio de Cristo Jesus, né? É a própria palavra de Deus encarnada. Então Jesus Cristo, ele se encarnou, a própria palavra de Deus, né? Diz em João, no capítulo 1, Evangelho de João, no princípio era o verbo é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo na frase, ele é a dissinência ali, a expressão que traz movimento, que traz sentido na frase. Então, uma frase sem um verbo, ela praticamente não dá muito entendimento, né? Raramente ela dá um entendimento, mas o verbo, ele dá o dinamismo da frase, o entendimento da frase. Se eu disser assim numa frase, o passarinho cantava, né? Se eu falar só o passarinho, você fica perguntando, o que tem o passarinho? Aí eu venho com o verbo, cantava. Então o verbo é aquele que complementa, que dá a expressão, o significado do sujeito, né? O que o sujeito faz, o que ele age, né? O sentido do sujeito, tudo vem através do verbo. Então no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus Cristo, né? A própria palavra revelada, então se revelou a nós. Então é o Espírito, né, Pai, o Deus da glória, o Senhor da glória, ele se revelou para conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Então o Pai da glória é uma expressão hebraica que não pode ser mudada, pois significa que ele é glorioso em si mesmo. A fonte de toda glória é derivada do nosso Pai. Que toda glória deve ser dada. A ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em todos os sentidos, pode ser tomado nesse versículo, né, do Efésios aqui, quando fala que o Pai da glória nos trouxe conhecimento através de Jesus Cristo, nos trouxe a revelação. Não há nada
que se aproprie dele, em particular para qualquer, né, um deles que venha a nos trazer essa mensagem. Somente Deus, ele possui a sabedoria e nele está a revelação. A sabedoria é evidentemente usada nesse versículo aqui, né, para uma correta concepção e compreensão do Evangelho. Se nós não tivermos a revelação, a sabedoria, nós não vamos compreender de forma alguma a mensagem do Evangelho, pois ela, além de ter o seu conteúdo riquíssimo, o entendimento da hermenêutica, ela depende, acima de tudo, de uma revelação do Espírito Santo, pois Deus nos dá o Espírito para que foi o inspirador da Escritura para nos dar o entendimento e nos revelar a mensagem, aquilo que Deus quer falar. Então a revelação é usada por Paulo não apenas para inspiração imediata, mas como se pretende no versículo, na palavra e em muitos outros lugares, muitas outras referências para verdades que não poderiam ser descobertas pela razão humana, mas tiveram uma primeira descoberta da revelação, embora os homens tenham chegado ao conhecimento dessas verdades, lendo-as nas Escrituras Sagradas, onde são depositadas para a sua informação, para o seu conhecimento. Nela nós temos, então, igual diz aqui o verso 7 de Efésios, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção é um preço pago, né? A redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, ou seja, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Se Deus não nos tivéssemos revelado todas essas maravilhas, jamais nós poderíamos entender, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12, 2. Então nós precisamos entender, né, ter a mente transformada pelo conhecimento, buscando as revelações e os entendimentos da palavra de Deus, para que possamos então compreender a vontade de Deus e fazer o seu querer. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos então, aqui na sede, nós no domingo temos a eleição e a nossa escola ficou para terça à noite. Fica convidado todos aqueles, né, que estão aqui nos assistindo para comparecerem terça-feira a partir das 7h30, ou seja, às 19h30 da noite, para então estudarmos essa lição, né? Que seria no domingo, mas domingo tem as eleições, então o dia das eleições vai ficar livre para que nós, como cidadãos, possamos votar, né? Dar a nossa procuração para aqueles que vão nos representar nas mais diversas funções, tanto no setor do executivo, como também no legislativo. Então que Deus venha nos iluminar e nos abençoar para que possamos assim entregar nas mãos daquelas pessoas que realmente têm compromisso acima de tudo com Deus, com a nossa pátria, onde vivemos e onde precisamos ter paz, e também aqueles que primam pelos princípios bíblicos da família, da nossa liberdade de poder estar expondo a palavra de Deus, e que também ele tenha a responsabilidade e o compromisso para com a igreja, né? Que é uma instituição criada por Deus, alicerçada em Cristo, que é a rocha. Sabemos que em quaisquer circunstâncias a igreja ela vai continuar. Não existe nenhuma situação terrena que possa impedir o avanço da igreja, porque a igreja passou por provações, mesmo no tempo de Roma, quando os cristãos ali cultuavam, mesmo nas catatumbas, em lugares privados, e eram perseguidos, mas a igreja, ela venceu todos esses embates das perseguições, tanto de imperadores e de reis e governos. Estamos hoje num tempo de paz, né? Quando a nossa Constituição, ela nos dá esse direito de estarmos proclamando o Evangelho da Paz.
que nós possamos ter a consciência de votar, né, e colocar as autoridades que têm essa responsabilidade, esse temor e esse compromisso de dar toda essa liberdade para os servos de Deus, né, os obreiros e todos aqueles que primam pelo bom andamento da obra de Deus. Deus vai abençoar a todos, ficam todos na paz do Senhor. Amém.